Olá, sou o João Paulo Berkelotufo, trabalho no Hospital Universitário da USP, sou pediatra e represento o assunto de drogas na Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade de Pediatria de São Paulo. O meu assunto é o tabagismo passivo. Esse aqui é o cartaz que me levou a pensar neste assunto quando eu vi uma aula no ano 2000 sobre tabagismo e tabagismo passivo. Nessa época, fiquei sabendo que o tabagismo ativo é a primeira causa de morte evitável no mundo, o álcool é a segunda causa de morte evitável no mundo e o tabagismo passivo a terceira causa de morte evitável no mundo. Morte evitável o que é? Se você não fumar, não vai morrer das consequências do cigarro. Se você não for tabagista passivo, não teria as doenças relacionadas ao tabagismo passivo. Aqui a gente está mostrando a corrente primária ou principal, que é o que o indivíduo traga. O que sai da ponta do cigarro é considerado corrente lateral secundária e o que o indivíduo expira, a corrente terciária. Tudo isso vai para o ambiente e se seu filho está do seu lado, sua esposa está do seu lado, eles serão tabagistas passivos. Eu comecei a trabalhar, montei um ambulatório para fazer os pais fumantes das minhas crianças asmáticas pararem de fumar. E aí que começamos um trabalho no hospital universitário, tanto de pesquisa como trabalho efetivo de ambulatório para os indivíduos pararem de fumar. Antes da lei Ambiente Livre do Tabaco, nós tínhamos aqui em torno de 50% de fumantes passivos. No Brasil, nós éramos 30% de fumantes, hoje somos 11,8%, 14%, dependendo da estatística, e provavelmente diminuiu muito o número de tabagistas passivos desde essa época, mas ainda está bastante presente. Se a gente olhar esta foto aqui, a gente percebe que nós temos no ambiente, vamos ter no ambiente a fumaça do cigarro e vamos ter também depósito em cima do mobiliário de fumaça e de produtos do cigarro, onde aqui a gente comentaria o tabagismo passivo de terceira mão, no sentido de que a criança põe a mão aqui, vai levar a boca, por exemplo, e ela acaba ingerindo ou inalando aí a fumaça do cigarro indireta, produtos indiretos do cigarro. A gente olha esse computador, a gente vê aqui um indivíduo altamente dependente do cigarro, não é? Um forte dependente, e a gente até sente o cheiro aqui através da foto da presença do cigarro no ambiente. Então a gente tem um tabagismo passivo inalando a fumaça que está no ambiente e temos o tabagismo passivo por via terciária, no sentido de colocar a mão no móvel e aí receber os produtos do cigarro indiretamente. O que eu tenho para falar para vocês? A criança começa a fumar muito cedo, tá? Então, 25% dos jovens com 17 anos de idade estão fumando, 59% estão bebendo com 17 anos e a maconha me preocupa um pouco do ponto de vista de fumar, porque 20% dos jovens com 17 anos já experimentaram a maconha, 25% experimentaram o cigarro e muitos já estão trocando a iniciação do cigarro pela maconha. Eu gosto de dar esse exemplo aqui para a gente falar do tabagismo e tabagismo passivo. A dengue, por exemplo, em cada 100 mil habitantes, se você tem 300 casos de dengue, isso é epidêmico. Só que em 100 mil adolescentes de 17 anos, nós vamos ter 25 mil tabagistas. E vamos ter 20 mil experimentadores de crack, de maconha, sendo que 5 mil já podem ser dependentes. Isto não é considerado epidêmico. Então é lógico que nós precisamos atuar tanto na prevenção como no tratamento dos pais fumantes para a gente eliminar o tabagismo passivo. Esse é um cartaz de uma criança asmática do meu ambulatório, aqui o remédio que ela usava para asma na época, a Aerolim, só quando der crise, e ela escreve aqui em 5 recados que ela dá, ela escreve aqui, não fique perto do fumo, evite. E na verdade ela põe um cigarro cortado aqui. Por quê? Essa criança sabia que o cigarro, percebia que o cigarro fumado pelos pais fazia mal e ela vinha ao pronto-socorro todo domingo depois de um fim de semana em casa onde todos fumavam dentro de casa. O que nós precisamos saber do tabagismo passivo?
Esposa não fumante de marido fumante pode ter 25% a mais de infarto e 26% a mais de câncer de pulmão. Vou repetir, esposa não fumante de marido fumante pode ter 25, 26% a mais de infarto e câncer de pulmão. E a criança fumante passiva? Ela tem mais infecções respiratórias, tanto otites como bronquites, e como exacerbação da asma. Veja, se o pai for fumante, 14% a mais de exacerbação, se a mãe for fumante, 38% a mais de exacerbação, e se ambos forem fumantes, 48% a mais de exacerbação, de crises. E na verdade, por que isso? Porque a mãe está mais perto da criança, então a mãe prejudica mais a criança do que a mãe fumante do que o pai fumante. E outro dado importante é a morte súbita do recém-nascido. A criança vai dormir e, de repente, a criança, como o povo diz, acorda morta, né? No sentido de que ela nem acorda mais. Enfim, nós temos trabalhos mostrando 2 a 5 vezes mais morte súbita em lactentes tabagistas passivos. Então, isso é bastante importante. Aqui um trabalho mostrando a diminuição dos sintomas dos garçons, que eram os tabagistas passivos. Em medicina do trabalho, o problema maior era com os garçons, e a gente vê aqui, depois da proibição do fumo em ambiente fechado, a diminuição dos sintomas de dispneia, tosse, escarro, irritação ocular, nasal e irritação de garganta. Eu tenho um pai de um paciente, que ele é músico, tem uma rinite, uma asma violenta. Ele comenta a melhora da sintomatologia depois de 2009, quando a Lei Ambiente Livre do Tabaco começou a vigorar em São Paulo. Existem leis que, a nível de outros países, já são mais adiantadas do que a gente. Então, na Inglaterra, por exemplo, e na Austrália, você não fuma dentro do carro se houver criança dentro do carro. Por quê? Porque a exposição do fumo passivo na infância causa um dano direto e irreversível à estrutura das artérias. Esse é um trabalho de dosagem de cotinina. Lembre-se que você inala a nicotina, ela é metabolizada no fígado, transforma-se em cotinina. A cotinina tem uma eliminação urinária e nós dosamos a cotinina urinária em crianças de 0 a 5 anos que vinham ao pronto-socorro. E na época, isso foi antes de 2009, 24% das crianças que vinham ao pronto-socorro do Hospital Universitário da USP tinham cotinina urinária positiva. Esta criança aqui, por exemplo, tinha um nível altíssimo de cotinina urinária e equivale a essa criança de 3 anos estar fumando 4, 5 cigarros por dia indiretamente com esse nível alto de cotinina urinária. Outro trabalho mostrando aqui que o efeito do tabagismo domiciliar, eram crianças asmáticas, na verdade, se você banir o cigarro de casa, você tem diminuição da cotinina urinária. Se você limitar apenas o cigarro em casa, diminui em relação a se você não fazer nada, mas na verdade é muito acima ainda quando você evita o cigarro dentro de casa. Então, mostrando aqui a dosagem de cotinina urinária, diminuindo drasticamente com as medidas para você não fumar em ambiente fechado. Como evitar o tabagismo passivo? A gente tem que fazer os pais ou os parentes ou, enfim, o fumante a parar de fumar. Lembrar que fumar é uma dependência de nicotina. A hora que você acorda, o nível de nicotina está aqui embaixo. A hora que você fuma, em 10 segundos ele chega no cérebro, depois vai caindo, você fuma de novo, fuma de novo, fuma de novo, e você vai contaminando o ambiente e o indivíduo tabagista passivo vai se contaminando também. A gente precisa entender que existe uma dependência química e uma dependência psicocomportamental. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar com a reposição de nicotina e a gente vai trabalhar também em equipe multiprofissional para lidar com a parte psicológica e comportamental da dependência da nicotina. Este aqui é o nosso ambulatório, onde 40% vem ao ambulatório por causa dos filhos, e a gente vê que na primeira reunião só um pouquinho de gente parou de fumar. Em azul é o pessoal sem medicação,
Em vermelho, a terapia de reposição de nicotina, e em verde, o uso da vareniclina. Então, aqui, a primeira reunião, pouca gente parou de fumar, segunda reunião, idem, terceira reunião e quarta reunião, já tem mais gente parando de fumar, mas a grande maioria para de fumar depois da quinta reunião. Então, hoje nós temos um grupo contínuo, a gente não faz mais aquelas 4 reuniões clássicas. Então, essa é uma experiência do HU, onde a gente tem um grupo contínuo que vai rodando, onde você tem gente começando a parar de fumar, você tem gente no meio do tratamento e já tem gente zerada no mesmo grupo. Nós precisamos trabalhar também para que o indivíduo não comece a fumar, principalmente o jovem, porque aí vai aumentar tanto o tabagismo ativo como o tabagismo passivo entre os jovens. E aqui nós estamos em ações políticas, trabalhando para a retirada do aditivo do cigarro numa audiência pública em Brasília. Vale a pena falar um pouquinho do cigarro eletrônico, onde você tem a nicotina líquida, o indivíduo inspira essa nicotina líquida, isso vai para o ambiente e isso também é responsável tanto por tabagismo passivo, aqui por inalação da nicotina no ambiente, quanto aquela coisa que eu falei da nicotina cair em cima dos móveis e a criança se contaminar também. Então não usamos o cigarro eletrônico como um método para parar de fumar, já que você mantém a dependência de nicotina e mantém também a parte comportamental do indivíduo. Vale a pena falar do narguilé. Narguilé também vai produzir no ambiente tanto o tabagismo ativo quanto o tabagismo passivo, e o jovem acha hoje que narguilé não faz mal, ele acha que aqui só tem aditivo, mas na verdade é tabaco com aditivo, e 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros consumidos. Se você tem uma sala fechada, um narguilé no ambiente, você vai ser tabagista passivo, além de ser tabagista ativo na hora que você está inalando a fumaça do narguilé. Importante lembrar o seguinte, quem fuma, 33% pode partir para outras drogas. Quem não fuma, praticamente 0%. Hoje já é um pouco diferente, porque a maconha já está começando a funcionar, e veja que existe também tabagismo ativo e passivo de maconha, e lembrar que a maconha tem 55% mais cancerígenos do que o cigarro. Só que o cigarro você fuma 20, 30 cigarros por dia. A maconha você vai fumar 2, 3 baseados, não mais que isso. Então o tabagismo passivo dela é menos intenso do que com o cigarro tradicional. Nosso trabalho com as crianças é um trabalho de prevenção, tanto de tabagismo ativo quanto passivo, já que as crianças estimulam seus pais a pararem de fumar. Então aqui a gente, numa escola, trabalhando através de um momento lúdico, um teatro onde a criança vibra, a criança aprende e leva para casa um material que vai ser distribuído para que a família entenda, aprenda os males do tabagismo ativo e do tabagismo passivo para os seus filhos. Outra cena do teatro, a gente vê a concentração da criançada aprendendo alguma coisa sobre tabagismo ativo e passivo. Esse trabalho nos mostrou o seguinte, que para evitar fumar para diminuir o consumo do cigarro ou de outras drogas, a gente fala muito da espiritualidade, de atividade esportiva, de atividade extraescolar, mas na verdade, o que fez diferença em 6.500 entrevistas com jovens, a diminuição da experimentação do cigarro, o que mais pesou foi o diálogo no relacionamento familiar. Veja aqui, o cigarro, quando não existe diálogo, 12,5% dos jovens experimentaram o cigarro até os 17 anos. Quando havia diálogo no relacionamento familiar, apenas 5,3%, menos da metade, experimentou o cigarro. Então, o diálogo na família é um fator importante. O exemplo dos pais, o pai parando de fumar, diminui o tabagismo ativo na família e, consequentemente, o tabagismo passivo. O problema é que os pediatras, ou os médicos em geral, têm pouco conhecimento sobre os problemas do cigarro. Num congresso aqui, antes da Lei Ambiente Livre do Tabaco, perguntamos para os pediatras e pneumopediatras qual a miligramagem da reposição de nicotina? E 100% de desconhecimento nos dois grupos. E várias outras perguntas, também um conhecimento muito
pífio em relação ao tratamento do tabagismo, etc. Então, nós precisamos estimular os médicos a entender cada vez mais, e nós temos um trabalho no HU, no ambulatório, onde a gente faz o aconselhamento breve e a intervenção breve, no sentido de, além de anotação de todos esses diagnósticos, incluímos na lista de perguntas na nossa ficha de atendimento qual é o risco relativo de drogas nessa família. Ou seja, o que precisamos saber? Tem pais fumantes em casa? Tem uso de maconha? Tem pais alcoólatras? Tem doentes pulmonares na família? Doentes psiquiátricos na família? Lembra que doenças pulmonares nós temos que diminuir aqui tanto o tabagismo ativo quanto passivo. E doenças psiquiátricas a gente tem que relacionar isso aqui com as atividades, com o uso da maconha, já que a maconha aflora a doença psiquiátrica na família. Todo paciente nosso recebe um livreto ou de tabagismo passivo, ou de tabagismo ativo, ou de alcoolismo, e assim vai. E cada consulta que eles têm, eles levam um livreto para casa, onde a gente vai gastando 3 minutos da consulta, falando sobre sobre o assunto do tabaco ou de outras drogas, e a gente acaba livrando o indivíduo tanto do tabagismo ativo quanto do tabagismo passivo. Exorto os médicos a gastar 1 a 3 minutos da sua consulta explicando para o paciente os males tanto do tabagismo ativo quanto do tabagismo passivo, para que o médico possa influir na decisão de parar de fumar e aí, consequentemente, resolver o problema do tabagismo passivo na nossa população. Um grande abraço, obrigado, e abram o site www.drbartô.com.br, que tem muito material ali para vocês verem e estudarem o assunto. Obrigado.